Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. Olá, estamos de volta com Tela de Justiça na sua TV Câmara Natal, trazendo as principais notícias jurídicas e entrevistas com aqueles que são destaques na área. No programa de hoje, eu entrevisto o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Eudo Leite, e o presidente da Comissão das Sociedades de Advogados da OAB-RN, Costa Barros. No ar, Tela de Justiça. Tela de Justiça. O desembargador Dilermando Mota anunciou que não aceita sua indicação para integrar o Tribunal Regional Eleitoral. Ele assumiria a presidência da Corte Eleitoral a partir de 1º de setembro. Dilermando Mota pediu a palavra durante sessão administrativa do Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e informou sua decisão aos desembargadores alegando motivos pessoais. O desembargador responde a processo disciplinar no TJRN devido a envolvimento em uma confusão na padaria Mercato em dezembro do ano passado. A Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte inaugurou o Centro de Inclusão Digital Professor Miguel Josino Neto, que vai prestar auxílio tecnológico aos advogados sobre os sistemas do processo judicial eletrônico, como PJE, Projude e ESAGE. O espaço funciona na sede da CARNE de segunda a sexta, das 12 às 18 horas, com um técnico de plantão para atender aos advogados. O promotor Eudo Leite foi reeleito presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a AMPERN. Ele é o nosso entrevistado de hoje no Tela de Justiça. Doutor Eudo Leite, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Muito obrigado, João, e aos telespectadores da Tela de Justiça. Doutor Eudo, o senhor foi eleito por unanimidade, reconduzido para comandar durante o novo biênio a Associação do Ministério Público. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento? João, é um grande prazer para toda a diretoria da AMPERN, né? Eu sou o presidente, mas nós temos uma diretoria composta por 19 membros e 3 membros do Conselho Fiscal. A recondução é um ato que naturalmente nos deixa lisonjeados, por um lado, e nos deixa uma grande responsabilidade, no sentido de que a classe, né, como você colocou, não teve chapa concorrente, foi uma chapa única. A classe confiou nessa diretoria e, vamos dizer assim, autorizou a sua recondução, de modo que nesse próximo biênio teremos mais 2 anos de luta em defesa dos membros do Ministério Público e dos interesses gerais do Ministério Público do Rio Grande do Norte. E qual o balanço que o senhor faz da sua primeira gestão à frente da AMPERN? Essa primeira gestão foi uma gestão extremamente difícil. Nós tivemos no campo nacional 2 grandes fatos a demandar uma enorme atuação das associações estaduais em geral, as associações nacionais e todos os membros do Ministério Público. A primeira questão foi a PEC 37, a proposta de emenda constitucional chamada de PEC da impunidade. Nós tivemos no Brasil um engajamento muito forte das associações e o Rio Grande do Norte foi protagonista, foi quem primeiro levou a questão ao âmbito nacional, na nossa Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. A primeira audiência pública que ocorreu no Brasil para discutir a PEC 37 foi nesta Câmara Municipal de Natal e por proposta de alguns vereadores, do vereador Jair de Câmara principalmente, quem propôs, quem levou ao plenário da Casa essa proposta de audiência pública. Fizemos então em 12 de junho de 2012 essa audiência pública e a partir daí levamos o modelo para as demais associações e a questão tomou corpo no âmbito da CONAMP, que é a Associação Nacional, e partimos então para uma estratégia de convencimento, de levar essa discussão para a população brasileira e graças a Deus a sociedade brasileira compreendeu que a luta contra a PEC não era uma luta a favor de privilégios do Ministério Público, muito pelo contrário, era uma luta a favor da sociedade, uma luta em defesa do cidadão, uma luta em defesa da democracia e, sobretudo, uma luta contra a impunidade que seria gerada através daquela PEC 37. Além da PEC 37, tivemos um grande desafio nacional, que foi a realização, no ano passado, aqui em Natal, do Congresso Nacional do Ministério Público. O 20º Congresso Nacional do Ministério Público foi realizado aqui no Centro de Convenções. Reunimos mais de 1.500 membros do Ministério Público, assessores, principalmente promotores e procuradores de justiça. Tivemos, e eu quero aproveitar o espaço da Tela de Justiça para agradecer ao presidente Albert Dixon, ao vereador e presidente da Câmara Municipal de Natal. Tivemos o apoio da Câmara Municipal na realização do 20º Congresso Nacional e, graças a Deus, deu tudo certo. O evento foi um sucesso. Discutimos o Ministério Público do passado e o Ministério Público do futuro. A discussão foi os 25 anos do novo Ministério Público,
após a Constituição de 1988. Exatamente no período do Congresso, o Ministério Público fez 25 anos depois da Constituição. E o que esperar desse Ministério Público do futuro, esse Ministério Público tão combativo, tão importante para a defesa da sociedade? Um dos temas que nós discutimos, um dos assuntos debatidos foi justamente como otimizar a atuação do Ministério Público diante das limitações orçamentárias e de pessoal que são inerentes a todas as instituições. Nós temos hoje um grande desafio, que é com a mesma quantidade de promotores, com a mesma quantidade de servidores, porque os limites da lei de responsabilidade fiscal cada vez seguram mais, impedem um maior crescimento de número de membros e servidores, mas precisamos, com esse mesmo número de membros e servidores, otimizar a atuação de modo a que a sociedade, a população, o destinatário final dos serviços do Ministério Público tenha um serviço cada vez melhor, especialmente no campo da tutela coletiva, das ações coletivas relacionadas com a defesa do patrimônio público, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, a tutela das pessoas portadoras de necessidades especiais, a tutela dos indígenas e todas as questões que trazem relevo, especialmente e prioritariamente a tutela da defesa da criança e do adolescente. Essas demandas sociais, demandas coletivas, são hoje o foco que o Ministério Público deve buscar, e esse foi o foco da discussão do Congresso aqui em Natal, ano passado, e a conclusão foi que o Ministério Público precisa cada vez mais racionalizar a sua atuação e investir em estratégias de atuação nas demandas coletivas. E o que se esperar dessa nova gestão que acaba de começar? É um novo biênio pela frente, a Amperne hoje ela representa cerca de mais de 200 promotores e procuradores. Perfeito. O que se esperar dessa nova gestão, doutor Will? Nós temos 240 membros ativos e ainda temos inativos e pensionistas, então são na realidade 318 associados da Associação do Ministério Público. O que a gente pretende e espera nesse próximo biênio, nós temos um programa de gestão que apresentamos à classe para discussão e compromisso de gestão e de campanha, no sentido principalmente de continuar a defesa firme e cada vez mais efetiva das prerrogativas do membro do Ministério Público. Nós estamos criando uma diretoria de prerrogativas com um promotor especialmente destinado para tratar dessas questões. Nós já temos uma atuação forte e histórica na defesa das prerrogativas dos membros, mas agora vamos criar uma diretoria específica para isso. Contratamos mais uma advogada para a associação, temos agora 2 advogados destinados à defesa dos membros do Ministério Público. Queremos criar rotinas, em caso de ataques contra membros do Ministério Público no exercício da função. Infelizmente, esses ataques por meio, eventualmente, de veículos de comunicação têm se tornado cada vez mais frequentes, e o Ministério Público e a Associação do Ministério Público está cada vez mais se preparando para prontamente rechaçar esses ataques através de notas, ações de indenização por dano moral, interpelações judiciais para pedido de resposta, representações criminais em caso de imputação falsa de crime a membros do Ministério Público, e esse é o principal foco de atuação. Mas temos uma série de outros serviços que pretendemos oferecer aos nossos associados. Pretendemos continuar na luta em defesa das prerrogativas gerais do Ministério Público, como a questão do poder de investigação criminal, que em que pese a PEC 37 ter sido arquivada, ainda há outros tantos projetos tramitando no Congresso Nacional que pretendem impedir a investigação por parte do Ministério Público. Recentemente, semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou a liminar numa ação direta de inconstitucionalidade, suspendendo o artigo 8º de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que praticamente pretendia criar uma espécie de pequena PEC 37 eleitoral, que era impedir o Ministério Público de requisitar diretamente inquéritos policiais ou instaurar diretamente investigações. Precisaria pedir autorização ao juiz para tanto. Isso é um absurdo. O Supremo Tribunal Federal naturalmente rechaçou essa possibilidade e, por ampla maioria, considerou inconstitucional esse artigo 8º da resolução TSE, e o Ministério Público Eleitoral, já nessas eleições, vai continuar livremente investigando, combatendo a corrupção eleitoral, que é o principal viés de atuação do Ministério Público hoje. Doutor Eudo, o Ministério Público do Rio Grande do Norte é considerado um dos mais atuantes do Brasil. Recentemente vem sendo alvo de muitas críticas por setores da sociedade e da imprensa. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento que o Ministério Público enfrenta? Perfeito. A nossa avaliação é bastante serena. O Ministério Público do Rio Grande do Norte, por um lado, recebe, como todas as instituições, críticas democráticas e importantes para o seu aperfeiçoamento, para o engrandecimento institucional e para a própria cobrança social. A sociedade tem que realmente cobrar. As liberdades civis, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa são valores que o Ministério Público e a Associação do Ministério Público vai defender sempre. Jamais, em hipótese alguma, sob qualquer fundamento,
a Associação do Ministério Público, através da minha pessoa, de qualquer de seus diretores, vai tentar atentar contra a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa deve ser ampla e restrita e ela é extremamente importante para a construção da democracia. Agora, uma coisa é a liberdade de imprensa, de informação e de expressão. Outra coisa, e aí o limite é um tanto tênue, mas ele existe, é imputar falsamente crime, imputar falsamente condutas que não foram praticadas por membros do Ministério Público, que atentam à própria dignidade e o decoro da instituição. Então, a Associação do Ministério Público avalia que há, em determinados órgãos de imprensa, em alguns momentos, há uma ultrapassagem do que se chamaria de crítica democrática, de exercício da liberdade de expressão, para se atingir a figura de imputações de crime caluniosas a membros do Ministério Público. A associação está atenta a isso. Naquilo que se trata de crítica democrática, de liberdade de imprensa, respeitaremos e pleitaremos sempre que ela seja respeitada. Naquilo que atingir caluniosamente a honra, a imagem, o decoro, a dignidade humana dos membros do Ministério Público, a associação prontamente vai rechaçar e vai lutar para que, primeiro, haja direito de resposta, segundo, seja retirado do ar a matéria caluniosa e se, ao final, busque as indenizações cabíveis no campo civil e as eventuais ações criminais. Agora, do ponto de vista deste momento que estamos vivendo, há um movimento claro de determinados órgãos de imprensa de represália ao Ministério Público, em razão de uma ação que o Ministério Público propôs para a redução da verba publicitária do governo do Estado. A verba publicitária estava estimada em 25 milhões de reais na sua rubrica orçamentária, foi reduzida por decisão judicial liminar para um patamar de 13 milhões. Isso causou um desconforto, um inconformismo muito forte de determinados setores da imprensa, e eles, naturalmente, como têm a palavra e têm o órgão para veicular o que bem entendam, estão, em alguns momentos, infelizmente, praticando atos de represália contra o Ministério Público. Mas a maioria das questões é importante que se discuta mesmo, o Ministério Público defende a transparência, todas as questões que a imprensa tem levado a público para discutir, questionando o Ministério Público, eu mesmo, pessoalmente, como presidente da associação, tenho levado ao marco o Movimento Articulado de Combate à Corrupção, para esclarecer prontamente, uma a uma, todos os órgãos de imprensa que procuraram a associação, eu atendi prontamente e no que se referiu ao auxílio alimentação, esclarecemos, auxílio moradia, no que se referiu ao prédio abandonado, que é lamentável a situação que aquele prédio chegou, mas justificamos e esclarecemos que não foi por desídia, por incompetência ou má fé de nenhum gestor do Ministério Público, mas foi por burocracia e, infelizmente, por entraves que atingem todas as instituições e o empresariado em geral, que às vezes se pretende, se organiza tudo para construir aquela obra e determinado entrave às vezes atrasa 6 meses, 1 ano, 2 ou até mais, como aconteceu com aquele prédio. Então, a avaliação é serena, continuaremos dispostos e abertos para a transparência completa e absoluta, ao debate com a imprensa e com a sociedade, todos os questionamentos prestaremos as informações e acreditamos sinceramente que a imprensa livre, ainda que atinja eventualmente determinados valores que nos são caros e podem ter sido mal utilizados, preferimos a imprensa livre do que a imprensa calada. Essa é a defesa da Associação do Ministério Público. Doutor Hildo Leite, agradeço pela sua participação no Tela de Justiça e desejo êxito nessa sua nova missão à frente da Amperne. Muito obrigado, João, e aos telespectadores da Tela de Justiça. No próximo bloco eu converso com o presidente da Comissão das Sociedades de Advogados da OAB-RN, Costa Barros. O Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça.